Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui é o Thiago Nascimento, advogado, e por aqui nós conversamos muito sobre o planejamento patrimonial da família, como você, pai e mãe, pode fazer para organizar o seu patrimônio para evitar uma série de problemas aí dentro da sua família. Seja para evitar o inventário, seja para evitar do seu patrimônio se perder com esse procedimento, para proteger os seus filhos, para proteger o seu marido, a sua esposa, enfim. E hoje eu quero tratar um assunto muito importante com você. É um assunto que eu estou vendo poucos falarem por aí, mas que pode impactar negativamente a vida de muitas pessoas. Vamos lá então? Mas, doutor Tiago, que assunto é esse tão importante que pode impactar negativamente a vida das pessoas? Simplesmente a criação de mais um imposto que pode impactar negativamente na sua vida se você estiver pensando em fazer doação de bens em vida. Como assim, Tiago? Não é possível. A gente já paga mais impostos. E agora, eu pensando em doar meu patrimônio para os meus filhos, para tirar eles do inventário, ou para dar um suporte material para um filho, para uma filha, eu vou ter que pagar mais um imposto em cima dessa transação. É isso mesmo que pode acontecer. Vamos entender esse caso então? Olha só, acompanhe comigo. O STF, um recurso extraordinário, já reconhecido em repercussão geral, esse recurso extraordinário é o 1.522.312, está discutindo o seguinte fato. Você, pai e mãe, quando vai doar, por exemplo, um imóvel para o seu filho ou sua filha, você não vai pagar só o imposto de doação. Eles querem impor sobre você também o pagamento de mais um imposto, que seria o imposto de renda. Como assim, Thiago? Não entendi nada. Vamos lá para você entender. Quando você vai fazer a doação de um patrimônio, você paga o ITCMD, que é um imposto estadual. E esse ITCMD ele vai incidir sobre o valor de mercado desse patrimônio que você pretende doar. Então vamos pegar, por exemplo, a casa que você, pai e mãe, tem e pretende doar para o seu filho ou para sua filha, por exemplo, como presente de casamento. Então você vai lá no cartório, vai fazer essa doação, vai pagar o imposto sobre o valor de mercado desse imóvel e esse bem será transferido para o seu filho, para a sua filha. Esse foi o primeiro imposto, mas o nosso Estado, como a gente está vendo, está impondo cada vez mais a taxação, a tributação sobre as pessoas, porque o Estado precisa arrecadar, arrecadar para pagar uma conta sem fim, fruto de uma péssima gestão dos recursos públicos. Então, olha só, o que eles inventaram então? Quando o pai e a mãe vai fazer essa doação, eles têm que pagar também o imposto de renda. Como assim, Tiago? Se o pai e a mãe fez uma doação, eles estão perdendo o patrimônio, vai pagar um imposto de renda da onde? Pois é, e a situação é tão absurda que até eu, como advogado, como entendedor da lei, não consigo entender. Vou ser sincero com você. Então, deixa eu exemplificar isso melhor, para você entender. Olha só, você, pai e mãe, se você tem uma casa aí que ela vale por volta de R$ 500.000, valor de mercado desse bem, tá bom? E você pretende doar para o seu filho, além do imposto de doação, você pode cair nessa pegadinha aqui. Essa casa sua, obviamente, ela vai estar declarada no seu imposto de renda. Mas a gente sabe que muitas das vezes o valor histórico do seu patrimônio que está lá no seu imposto de renda é muito defasado, é muito baixo. E a gente sabe que os imóveis que você tem, que os bens que você tem, que estão lá declarados no seu imposto de renda, não refletem de fato o valor real do seu patrimônio. Não é verdade? Então, o que vai acontecer nesse caso? Se esse seu imóvel estiver, por exemplo, declarado no seu imposto de renda por R$ 100.000, que foi lá na data da aquisição desse imóvel, quando você comprou ele, sei lá, 10, 15, 20 anos atrás, mas hoje ele vale R$ 500.000. E o que vai acontecer quando você faz a transferência desse bem imóvel para o seu filho ou sua filha a título de doação, além do imposto, então, da doação, você terá que pagar também o acréscimo patrimonial decorrente dessa transação. Tiago, que acréscimo é esse? Simples demais. Seu bem não está lá declarado por R$ 100.000 e você não doou esse patrimônio, considerando que ele foi doado por R$ 500.000, essa casa sua, ela não está lá declarada no seu imposto de renda por R$ 100.000, mas a gente sabe que o valor de mercado dela é R$ 500.000. E a Fazenda Estadual, ela vai considerar como de fato o valor de mercado desse seu imóvel. E é então que vai entrar a União para tributar você a título de imposto de renda. Então, se o seu bem estava declarado no imposto de renda por 100 mil, mas o valor de mercado ele é 500, a União então vai tributar sobre essa diferença a título de imposto de renda de R$ 400.000. Ou seja, pode incidir aí uma alíquota variável, mas via de regra vai ser aí cerca de 15% sobre R$ 400.000. Ou seja, além de pagar o caro imposto da doação, que é o ITCMD, a gente agora pode ser obrigado também a pagar um eventual acréscimo patrimonial sobre esse ganho de capital. Meu Deus, Tiago, que negócio absurdo é esse? Realmente é um absurdo. Sabe por quê? Porque esse julgamento ele não é jurídico, ele é tão somente político. Por que eu digo isso? Porque se a gente for buscar lá nas raízes do direito, a nossa própria Constituição, ela veda claramente a bitributação, que é a incidência de mais de um imposto sobre o mesmo fato gerador. Ou seja, se você está doando um imóvel, qual que é o fato gerador deste ato?
simplesmente a doação, e por isso você vai pagar o imposto de doação, que é o ITCMD. Então, em cima de um único ato, não pode incidir mais de um fato gerador, e é justamente isso que a União está querendo impor sobre você, contribuinte. E o STF está para julgar essa controvérsia. O que me causa mais espanto aqui, nós temos duas turmas julgadoras dentro do STF. Uma delas já se manifestou pela constitucionalidade desse absurdo, a outra já se manifestou pela inconstitucionalidade desse grande abuso. E agora, como é que vai ficar isso aqui? Vamos recapitular aqui rapidamente o nosso contexto político e econômico. Olha, no início do ano nós tivemos aí o absurdo da tentativa do governo federal tributar as pessoas aí em cima do Pix, aumentar a fiscalização em cima do Pix. Recentemente agora nós tivemos a tentativa lamentável do governo de tributar, de aumentar o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. Isso repercutiu muito mal, porque o nosso governo realmente não sabe o que está fazendo. E se ele tributar a transação de dinheiro que vem para cá, que vem para lá, ele vai desestimular, obviamente, a entrada de investimentos no nosso próprio país. Isso quebra o nosso país, quebra a nossa economia. Tanto é que ele recuou um pouco, mas em determinadas situações ele manteve e aumentou o IOF, tá bom? E agora eu não sei se você está acompanhando, o nosso governo pretende também taxar os nossos investimentos. Sabe aquele dinheirinho seu que sobra lá no final do mês que você coloca lá na sua aplicação, para você não deixar lá na poupança, como fazer um investimentozinho melhor? Aquele LCI, o LCA, aquele negócio lá que antes era isento de imposto de renda? Pois é. Agora não vai ser mais, ou seja, além daquele seu investimento não ser tão vantajoso assim, em cima daquilo que você ganhar, você ainda vai ter que pagar mais imposto de renda. Olha a loucura que nós estamos chegando. E para terminar, semana passada saiu uma notícia do nosso governo falando que se ele não aumentar a arrecadação, corre o risco de chegar o ano que vem o governo federal não ter dinheiro para pagar a máquina pública para custear todos os seus gastos. Olha o cúmulo que nós chegamos. Então, dentro de todo esse contexto que eu estou falando para você, você acha que é difícil mesmo o STF julgar esse negócio e dar um ganho de causa para o Estado e não para o contribuinte? Eu não vejo dificuldade nenhuma aqui. E, lamentavelmente, se isso passar, muitos aí que estão pensando em fazer doação de bens em vida podem realmente ser muito prejudicados, porque muitas pessoas ainda acham que doação de bens em vida hoje é o melhor caminho para proteger um filho de um inventário, enfim, para uma série de fatores. Mas eu vou te dizer o seguinte, que caso esse absurdo passe no STF, o único caminho que vai sobrar para as famílias brasileiras é organizar o seu patrimônio através de um planejamento patrimonial adequado e efetivo, através de uma holding. Seja essa holding familiar, rural, empresarial, não importa. Vai ser o único caminho para o brasileiro para proteger o patrimônio e proteger o fruto de uma vida de trabalho de um pai e de uma mãe contra essa tributação cada vez maior, cada vez mais decisiva do Estado, que, ao meu ver, é um grande absurdo. Mas não adianta a gente ficar reclamando, não é mesmo? A gente precisa agir para a gente não ficar à mercê desses grandes absurdos. E para isso eu te convido a conhecer mais sobre holding familiar, sobre como você pode proteger seu patrimônio, sobre como você pode proteger o seu esposo, seu marido e também os seus filhos contra o processo de inventário, contra esse aumento dos impostos, tá bom? E aqui no meu canal eu falo muito sobre isso. Se você quiser, você está convidado a ser inscrito no meu canal, conhecer os outros vídeos onde eu falo a respeito disso aqui e continuar me acompanhando, que de 15 em 15 dias, às segundas-feiras, às 4 horas da tarde, estou aqui fazendo lives falando sobre o planejamento patrimonial da família, que, a meu ver, hoje é a melhor saída para as famílias brasileiras que possuem patrimônio, para não deixar isso aí se perder nas mãos do Estado. Conjuntura política e econômica que nós estamos vendo está muito agressiva em cima do contribuinte e eu não vejo, enquanto esse governo permanecer aí na administração do nosso país, isso como bons olhos, tá bom? Fica esse o alerta que eu quero fazer para você. Não sei quando vai ser julgada essa ação e eu tenho certeza que por poucos estarem falando sobre isso, pode ser que ela pegue muitas pessoas de surpresa, principalmente aquelas pessoas que desconhecem uma holding familiar e ainda insistem em fazer doação de bens em vida, desconhecendo não só as consequências da tributação, mas também os riscos futuros que esse ato pode ensejar dentro de uma família. Tá bom? É esse então o recado que eu gostaria de falar para você. Se você não é inscrito no meu canal, faça sua inscrição. Se você gostou, deixe seu joinha. Se você não gostou também, ó, deixe seu dislike, mas me conta aqui nos comentários porque você gostou ou porque você deixou de gostar do que eu trouxe para você aqui hoje, tá bom? Nos vemos então nos próximos vídeos ou nas minhas lives às segundas-feiras. Um grande abraço, até mais.